Olá, está no ar Resenha de Artilheiro ao vivo aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, também pela Fortaleza FM 90.7 e também no YouTube do Resenha de Artilheiro. Na pauta de hoje, o Clássico Rei, o quadrangular da permanência do Campeonato Cearense e, claro, você também tem vez aqui com a gente. A tua participação é sempre muito especial através do nosso WhatsApp. 85 ao DDD 99640-0126, tá aqui ó, 99640-0126, manda a tua letra e nós vamos registrar a tua participação. A bola já está rolando, o debate está aberto, começa agora, Resenha de Artilheiro. Hugo do Vale, meu parceiro, fala aí, meu garoto. Fala, João Paulo Quintela, bom dia a todo mundo, excelente semana para você que já está começando essa semana de fevereiro, né? Carnaval vai chegando, quinta-feira já começa os preparativos, o pessoal começa a viajar. Vamos curtir o Carnaval de Fortaleza, né? E principalmente região metropolitana, interior do estado, mas com calma, né? Então não precisa ser com tanta calma como foi o Clássico Rei de ontem, né? Sem muitos lances, sem muito perigo. O torcedor saiu chateado com razão, né? Alguns lances mais fortes, né? Mais contundentes. Né, mas a arbitragem também foi muito bem. Marcelo Lima Henrique, né, dispensa comentários. É só o primeiro de vários, né? Vão ter no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Série B também, que a gente está na expectativa que comece. Se for para viajar, deixa para ir na sexta-feira depois do Resenha de Artilheiro, pronto, tá? Ou se viajar antes, leva a gente no canal no YouTube e nos acompanha, porque teremos sim na sexta-feira, 11 horas da manhã. E deu empate no primeiro Clássico Rei de 26. Ceará e Fortaleza fizeram um jogo abaixo da expectativa e ficaram no 0-0 na Arena Castelão pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Fernanda Barrocas traz as informações do Tricolor de Aço e nos explica como é que foi. O primeiro Clássico Rei de 2026 terminou sem gols, mas com muita tensão em campo. Ceará e Fortaleza empataram em 0-0 na noite deste domingo no Castelão pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. O duelo foi pegado de muitas faltas e raras oportunidades. Aos 6 minutos, Crispim cruzou, Cardona cabeceou e a bola desviou no braço de Zanocelo. O Fortaleza pediu pênalti, mas o VAR mandou seguir. O Ceará respondeu com Luca de cabeça raspando a trave. No segundo tempo, Fernandinho e Richardson ainda tiveram boas chances para o Ceará, enquanto Brits assustou pelo lado tricolor, mas ninguém conseguiu balançar as redes. Com o empate, o Fortaleza ficou na primeira colocação do Grupo C com 5 pontos. As semifinais já estão definidas. O Leão encara o Ferroviário e, por ter a melhor campanha, decide em casa. Meu Deus do céu. Cara, e aí? Que matou o torcedor aí, né? Matou aí o torcedor fácil. E aí, quem cara? Não teve pelo menos um... Tá bom. Precisa mais ir pro cardiologista. já tá bom demais. Fernandinha Barrocas olha pelo lado do Tricolor de Aço, tá? Ela vai trazer essa perspectiva como o torcedor tricolor analisou e ela, como repórter profissional, olhando o lado técnico, a parte técnica do Tricolor de Aço. Hugo, cara, o Fortaleza falhou, pecou. Onde é que o Fortaleza deixou escapar ali, de repente, uma vitória? O que ele poderia ter feito de diferente para que nesse jogo, nesse primeiro clássico, saísse vitorioso? Cara, primeiro sobreviveu mais uma vez, né? Porque perdeu o principal jogador praticamente 24 horas antes, né? O Moisés, que já está no Santos, já está até treinando no Santos, vai ser anunciado aí. Fortaleza vai botar uma boa grana no bolso, diga-se de passagem. Muita gente reclamando, né, da negociação, porque o Moisés, né, foi comprado por 25 milhões e tal, não sei o quê. Mas é a situação atual, né? Como o Fortaleza tem que estar se virando para não entrar em transferban, para não ter nenhum tipo de problema na Série B e tal. Falando do jogo, acho que o Fortaleza se virou da forma como deveria. A gente aqui no programa de sexta falávamos sobre as expectativas, né? E a gente falava justamente da expectativa e a realidade. Né? A gente tinha a expectativa do Moisés voltar a jogar bem pelo Fortaleza, não aconteceu porque não jogou. Né? E a realidade é o Adam Bareiro, que é o goleador do time desde o ano passado. Um não jogou, o outro também não funcionou tanto. A verdade é que o Fortaleza foi a campo de uma forma diferente e, na minha opinião, para não perder. Eu acho que o Fortaleza foi a campo a isso. Até porque
A forma como o Fortaleza vem treinando com essa incógnita de saber se vai ter o jogador, não vai ter o jogador, vai ter sequência ou não vai ter sequência, o Fortaleza acabou entrando em campo com um meio campo bem recheado, né? O Rodrigo foi o jogador escolhido para performar ali no meio campo. O Barreiro praticamente ficou isolado, né? Poucas oportunidades aconteceram, mas o Fortaleza, de uma forma defensiva, até conseguiu anular as expectativas e a realidade do seu rival, né? O Vinícius, que era o jogador que se tinha uma expectativa para jogar, não jogou. Acabou o Brits marcando muito bem. Um bloco de 2 linhas ali acabou também atrapalhando ele performar. Por mais que eu tenha visto ele em alguns momentos mais livre para criar, mas não aconteceu. E o Fortaleza acaba no clássico, na minha opinião, em vantagem. Eu sei que foi empate, mas ao que se esperava e pelo que vem apresentando no Campeonato Cearense, e não só pelas goleadas que o Ceará formou, mas sim pelo futebol que o Ceará estava apresentando, a gente tinha uma expectativa de vantagem do Ceará. E que o Fortaleza anulou, né? Vi muito bem a participação de alguns jogadores que vêm sendo criticados. Essa linha de defesa do Fortaleza que vem se ajustando, né? Brits, Gasal e Cardona. Eu acho que vão se ajustando, não está na melhor performance ainda, mas eu acho que é o que o Fortaleza tem para seguir. Achei o Crispim também apagado um pouco no jogo, se esperava muito dele, até porque ele é o jogador da criação e com um meio campo com vários jogadores de marcação, ele junto com o Pochettino deveria ser os jogadores para criarem mais para o Fortaleza. Mas como eu disse, se tiver que trazer alguém com vantagem nesse clássico, mesmo sendo empate, eu acho que é o Fortaleza por todas as dificuldades que vem enfrentando. O que viu até aqui, Hugo, você tá gostando do Carpini, cara? Eu sei que muito do grupo saiu, como a gente acabou de falar. Moisés saiu 24 horas antes do início da partida do Clássico. Saiu muita coisa, tem muita mudança acontecendo. Inclusive, deve ser anunciado agora mais um atleta vindo, acho que da Ponte Preta. Mas o que você viu até aqui do Carpini à frente do Tricolor de Aço, te agrada, cara? Não dá para julgar, João, sinceramente. Porque assim, ia contar com o Mancuso, jogou 2 jogos, tanto do lado direito como do lado esquerdo, foi embora. Contava com o Kusevich para poder formar a zaga ali com o Brits, que era a expectativa da gente ter uma boa zaga do Fortaleza, foi embora. Sai fora. Né? Então assim, no ataque, Breno Lopes, embora. Moisés, embora. Alanzinho, negociado, dentre outros jogadores. Então não dá pra gente falar do trabalho do Carpini, infelizmente. Nem ele tem um retrato do que o time que ele vai botar em campo. Agora que as coisas estão normalizando. Acredito que, se até agora, nem Barreiro, nem Pochettino, nem Sacha, nem Brites são os jogadores que estão em negociação, esses aí, pelo menos, ele vai poder contar. Vai ser a espinha dorsal do Fortaleza junto com o Breno no gol. Então, acho que a partir da saída do Moisés é que dá para poder a gente avaliar o trabalho do Carpini. Até agora ele está salvando o Fortaleza, apesar de que alguns movimentos que ele vem fazendo poderiam ser antecipados. Eu acho que o Ronald é um jogador que vem entrando muito bem. Gostei muito da entrada do Vitinho, né? Um jogador que foi anunciado e já jogou e ele já mostrou algo de diferente, um jogador que se movimentou tanto do lado direito como do lado esquerdo, é canhoto, pode se combinar muito bem ali com o meio campo, mas é muito cedo. Eu acho que por esses acontecimentos de abandonos ou de negociações que são feitas com os jogadores do Fortaleza, não dá para poder a gente avaliar o trabalho do Carpini, de forma alguma. Tá bom. Após o jogo, o técnico Thiago Carpini reclamou do pênalti não marcado, afirmou que o braço estava aberto e que o lance poderia, no mínimo, ter sido revisado pelo VAR, o que não aconteceu, tá? Mesmo assim, ele destacou os pontos positivos e disse que o Fortaleza chega invicto à semifinal. Um jogo à parte, atípico, que tem as suas particularidades. Nós nos preocupamos com todos os detalhes da equipe do adversário, que é uma equipe que produz muito ofensivamente, com alguns movimentos muito bem sincronizados, né, pelo trabalho do Moser, que faz um grande trabalho. Então nós sabíamos que era um time que a gente precisava mudar um pouco a nossa estratégia sem a bola, os comportamentos sem a bola,
ocupar espaços diferentes dentro do campo nesses momentos para a gente poder não sofrer tanto e tirar algumas situações que são muito boas do time do Ceará. Isso foi atingido, nós conseguimos controlar bem, né? Não sofremos, apesar também de não produzir com tanta efetividade, mas eu acho que um trabalho sólido se constrói assim, a gente vai estruturando defensivamente, organizando, somos a equipe menos vazada contra o melhor ataque, o Breno é o goleiro que menos faz defesa, uma média de uma defesa por jogo, hoje nenhuma, então isso são coisas positivas. Agora dentro disso, com as chegadas que a gente aguarda em breve, a gente vai evoluindo também nos outros aspectos e nós vamos ter um time, né, dentro da nossa cara, daquilo que a gente acredita e com esse comportamento, com esse espírito. Aí está o professor Carpini, técnico do Tricolor de Aço, que gostou do que viu, embora tenha reclamado em algumas situações. Deixa eu falar só fazer uma comentário a respeito do pênalti, né? Que certo. Vem sendo muito comentado. Eu acho que a entrevista coletiva do Marcelo de Lima Henrique foi muito esclarecedora. Mas, cara, a gente precisa muito da colaboração da imprensa e dos próprios profissionais. Você pedir pênalti, você fazer algo para alarmar o torcedor em relação a não só pênalti, né? Mas expulsão, qualquer lance de arbitragem. O primeiro ponto é que a gente tem que estar muito alinhado às regras. Existem regras. E mesmo que sejam interpretativas, elas têm um sentido. Esse lance do Ceará, realmente a bola toca na mão do Zanocelo. Mas tem o lance que o Marcelo de Lima Henrique falou e que explicou muito bem. Né? O braço está aberto, tá, mas é na descida, não é na subida. Uma coisa é quando você sobe de cabeça com os braços abertos. Outra coisa é quando você sobe de cabeça e você tem que ter os braços para se equilibrar. Então a bola pegou no braço numa situação como essa. Fora isso, teve também a situação ali de reflexo. Se você vê, a bola vem e aí o zagueiro do Fortaleza, se eu não me engano, ou é do Ceará, a bola passa por ele. Mas há uma impressão de que ele vai tocar na bola. Então, assim, causou também esse lance do reflexo para os jogadores. Então, a gente tem que ter um entendimento da regra e aí a gente levar para o torcedor, porque fica muito ruim você jogar para o torcedor, sabe? Aí fica nas redes sociais, fica nos grupos de WhatsApp, aquela discussão que não vai levar a nada. A gente tem profissionais da arbitragem que não ajudam, né? Então, fica difícil. É só um pedido para poder a gente ter uma colaboração melhor de um trabalho ou de um lance. Quando realmente há uma discussão, beleza. Mas um lance como aquele, na minha opinião, independente de quem seja Ceará ou que seja Fortaleza. Porque a vida já mostrou, por várias situações. Aconteceu com o Ceará ontem, pode acontecer com Fortaleza. Seja um contra o outro, ou seja em campeonatos diferentes. E aí, aquilo que você está pedindo hoje, que você sabe que não é válido, vai servir para você mais na frente. Verdade. Ok, agora olhando para o lado do Alvinegro de Porangabuçu, Alisson de Queiroz fala sobre o Vozão. O primeiro clássico rei do ano foi carregado de tensão e falta de criatividade em campo. Os jogadores com os nervos aflorados não conseguiram desempenhar aquilo que talvez se espera de um clássico rei. Muita transpiração, é bem verdade, mas faltou inspiração. E como todo clássico, a polêmica se mostrou presente. Aos 6 minutos, o Fortaleza cobrou curtinho o escanteio na direita. Bola subiu, desceu e resvalou na mão do meio-campista Zanocelo. Haja reclamação dos tricolores. O árbitro da partida, Marcelo de Lima Henrique, esperou, fez o gesto de estar ouvindo a cabine do VAR e mandou o game seguir, sem necessidade de ir ver o lance. A partida continuou e a melhor defesa do campeonato, armada pelo Thiago Carpini, se comportou bem e deu pouco espaço para o melhor ataque dos comandados do técnico Moussa. O setor central, em sua maioria, esteve congestionado. Logo, o Vovô, em suas raras investidas pela direita, conseguiu um bom cruzamento através de Rafael Ramos. Luca, de cabeça, tirou o U da torcida, naquela que foi a única finalização com perigo do Vovô. Após isso, o jogo se tornou uma coleção de erros quando as equipes tinham a posse de bola.
principalmente em seus setores ofensivos. Melhor para os goleiros Breno e Richard, que acompanharam o jogo sem sustos, a não ser nesse lance do Richard, fazendo o coração do torcedor alvinegro sair pela boca. E foi só. No segundo tempo, quem continuou em campo seguiu combatendo muito mais do que articulando algo. E quem entrou pouco mudou a dinâmica da partida. Placar final, 0-0 sem sal. Agora, as equipes voltam as atenções para as semifinais do estadual. O Ceará encara o Floresta, enquanto o Fortaleza tem o clássico das cores diante do Ferroviário. O chute. Valeu, meu parceiro Alisson de Queiroz. Olhando para o Ceará que não criou muito, teve esse lance aí do Luca e assim, puxando pela memória, talvez tenha sido o único lance assim de mais perigo, e acho até que ele subiu bem pra caramba, cabeceou e passou perto realmente. E o Richard substituindo o Bruno, né, cara? O Bruno Ferreira, o Richard, que é um bom goleiro, já se mostrou, tá no Ceará o quê? Há 6 anos, eu acho? Não. Menos? 5 anos, talvez. 3 anos. Hã? 3 anos. 3 anos só? É. Enfim, já tem esse tempo no ele Ceará. Ele veio para a Série B do ano de 2023, 4. É. E agora retornou depois de um tempo contundido, e o Bruno sendo o titular, e quase mata o torcedor do coração, né, cara? Mas enfim, pelo lado do Ceará, como é que você viu esse jogo aí, o primeiro Clássico Rei? Cara, a gente viu de uma situação aqui que preocupou um pouco, né? Por mais que seja clássico, a gente sabe que é um embate que as camisas falam muito mais alto, né? A questão do medo de errar, para poder não perder o primeiro clássico também é muito importante. E vi que o Ceará deixou a desejar, né? Um time mais organizado, um time que já treina mais com a certeza de alguns jogadores. Mas o Ceará, fora o Bruno Ferreira, perdeu também um dos principais jogadores, que foi o Matheus Araújo. O Matheus sentiu uma lesão. Aproveitar, né, e dizer que para os profissionais da imprensa, né, não vamos esquecer de falar com quem realmente passa as informações. Tem alguma coisa que a gente não tem jeito, né? Os grandes meios de comunicação, os grandes canais de comunicação sempre falham. Eu acho que é sem querer, eu acho que deve ser sem querer. E aí, assim, acabou perdendo o Matheus Araújo, que para mim era o cara, como a gente falou. Lembra da expectativa e da realidade? A expectativa era o Vinícius, que ainda não apareceu, principalmente no Clássico, onde o torcedor do Ceará mais espera, né? Porque tem as brincadeiras e tal. Não aconteceu. E a realidade era o Matheus Araújo, então ele não foi para o campo. Ele é o cara que, por exemplo, engrandece muito o jogo do Vinícius, né? Porque ele faz aquela ida e vinda, né? Enquanto um vai, o outro desce para poder dar um suporte. O Ceará não teve isso, né? Com a formação que escolheu. Acabou tendo o Pedro Henrique e Fernandinho, né? Os dois jogadores de ponta, onde para mim realmente não está funcionando. O Fernandinho não vem jogando tão bem, o Pedro Henrique fica meio que deslocado porque joga pelo lado direito, não é o lado dele. O Fernandinho joga pelo lado esquerdo e também só atua por aquele lado. A oportunidade que teve, a finalização a gente viu aqui, foi muito ruim. Gostei quando o Moza acabou ousando um pouco mais. Quando ele lança o Juan Alan no jogo e aí ele deixa junto com o Vinícius, acaba tendo mais criatividade e mais opções para poder ter ali uma finalização que tenha mais expectativa de que a gente vá ver o gol, né? O Luca, para mim, surpreendeu positivamente. Quando a bola chega nele, ele consegue finalizar, né? E a explicação de se manter o Rafael Ramos como titular. É um jogador que pode ter alguma deficiência ali no sistema defensivo, mas jogando um pouco mais avançado, ele tem a sua característica, que é o cruzamento, e que fez com que o Ceará chegasse, pelo menos, com mais perigo. Como eu falei, em relação ao Fortaleza, acho que nesse empate, quem saiu vencedor foi o Fortaleza pelas dificuldades que teve dentro do campo, assim como eu acho que o Ceará sai como, entre aspas, derrotado desse empate, porque tinha muito mais condição de mostrar mais pelo que vem fazendo no Campeonato Cearense, pela continuidade e ter a certeza de alguns jogadores, não só como titular, mas também como opção no banco de reservas. Tá bom. Do lado do Ceará, o técnico Moza avaliou o empate como um jogo equilibrado e, segundo ele, faltaram infiltrações contra a linha defensiva do Fortaleza. Mas Matheus Araújo, né? Matheus Araújo, no caso, perfeitamente.
quando você anunciou que Matheus Araújo estaria fora, cara, eu falei, poxa, bicho, não era o jogo para ele ficar de fora, né? Era o jogo para ele entrar e arrebentar, como vinha fazendo nos jogos anteriores com o Ceará. E aí, João, só para complementar o que você está falando, claro. Escuta já o Moza, claro. Eu acho que aí também há a falha dele, né? Porque se você tira o Matheus Araújo, não faz sentido você colocar 2 pontas abertos e você vinha jogando com o Vinícius e o Matheus Araújo junto. Mantinha um esquema, né? Mantinha um esquema, colocava o Juan Alano, cara. Perfeito. Que foi muito bem durante o jogo, né? Pouco tempo, mas o que ele apresentou foi o que era mais parecido que a gente esperava do Ceará. Perfeito. Então, colocar o Fernandinho e o Pedro Henrique, para mim, só mostrou assim, não é que é medo, mas só mostrou assim, talvez uma modificação que não comprometesse tanto. A entrada do Juan Alano, ele faria ali muito mais sentido da saída do Matheus Araújo. Tá bom. Falando ainda do Moza, ele destacou o empenho da equipe e saiu satisfeito com o desempenho no primeiro clássico do ano. Vamos ouvir o técnico do Ceará. Fizemos, inclusive, algumas estruturas durante esses 6 jogos, inclusive hoje. Mudamos em alguns momentos do jogo a forma de jogar pela necessidade do jogo, mas assim, a grosso modo, esses 6 jogos são bem positivos. Nós conquistamos o primeiro objetivo, que era a classificação geral, e agora vamos nos preparar para a semifinal. Em relação ao jogo de hoje, foi um jogo bem truncado, assim, muito mais parecido até com os clássicos lá do Sul, né? Que tem pouca bola rolando, né? Então bastante duelo, enfim, mas foi um jogo equilibrado. A ausência do Matheus, assim, pela forma que a gente vinha jogando, o Matheus combina muito bem com o Vina, o Fernandinho tem outra característica que também deu uma contribuição importante para nós, não só hoje, como ao longo dessas 6 rodadas. Mas eu particularmente não gosto muito de falar das ausências, porque, enfim, todo jogador que por lesão, enfim, está ausente, ele faz falta, mas eu, assim, a princípio, eu saio satisfeito do que nós produzimos, da forma que esses jogadores se entregaram. É óbvio que nós poderíamos, talvez, ter tido um pouco mais de controle, que é uma característica do nosso time, mas, assim, por ser o primeiro clássico, né, um campo mais rápido do que nós estamos habituados a jogar também. Enfim, eu saio satisfeito. Ele está satisfeito, cara. E ele falou, inclusive, que fez algumas mudanças, alguns testes, inclusive. A escalação inicial, né? Já foi mudando. Pois é. E aí, casando com aquilo que você falou em relação ao Juan Alano, será que não é precaução, cara? Se ele coloca Juan e Vina, e sei lá, o Vina se quebra ou é expulso, sem brincadeira. Pelo amor de Deus. Enfim, e aí ele perde os 2 meias ali que ele tem, já que não tem, de repente, o Matheus. Pode ser que ele tenha, não, vou segurar o Vina aqui no primeiro tempo, segundo tempo o Juan entra. Apesar de que o Vina ficou o jogo todo, né? Não saiu. Né? O Vina ficou o jogo todo, mas enfim, pode ser isso, não pode? Cara, é a única explicação, porque é como eu tô falando. Aqui, pelo menos, eu não vou falar que o cara ficou com medo. Sim. Porque não existe, né? O cara ficar com medo. Precaução, acho que é a melhor palavra para poder a gente encaixar. Só que o time vinha jogando com essa formação. Não é porque é contra o Fortaleza. Eu sou muito contra isso. Ah, não, vai jogar contra o Flamengo, então eu vou jogar com 5 zagueiros, 3 goleiros e tal. Não. Se você está jogando daquela forma para você desenvolver, eu acho que era melhor. Até porque, da forma como o Fortaleza veio muito fechado, né, o Fortaleza veio com o meio-campo bem consistente, acho que seria uma oportunidade, porque o Alano, além de ser um meia ofensivo, ele cai pelos lados. O Vinícius também, ele tem essa característica, né? Então, quando você não tem posição fixa entre os meias, você causa também uma dificuldade para se marcar. Cara, o Juan, ele encontra espaços, ele é muito inteligente, cara. E ele encontra espaços, e ele tem um domínio de bola já preparando para a próxima ação. Domina já pensando no toque, domina já pensando numa virada de jogo. Ah, Hugo, tu tá falando aí, o cara vai pro Barcelona. Não, são características. Se ele vai fazer certo ou não, é outra situação. Eu entraria com o Alano, até porque, caso ele perdesse o Vina ou perdesse o Juan Alano, ele tinha, como ele colocou no jogo, o Melk. É verdade. O Melk acabou entrando também e trazendo essa agressividade. E foi quando o Ceará melhor jogou. Quando ele optou em não ser tão reativo.
Não tinha necessidade de você jogar contra um Fortaleza que está passando por uma fase ruim, que não tem um time titular definido. É um time que, por exemplo, quando eu falo entrou para não perder, é porque realmente ele não tem as certezas nem do plano tático dele. Você vê o Carpinho à beira do gramado, você via que ele estava todo o tempo orientando. Né? A válvula de escape do Fortaleza era o Mailton, como vem sendo. Como vem sendo, que é o único jogador que ele tem certeza que não vai sair. É verdade. Né? E que joga para o ataque. O Fernando não foi tão bem no jogo, mas nas ações que teve contra o Mailton, ele ganhou quase todas. Então, assim, por isso o Fortaleza estava com essa dificuldade. E o Ceará tinha que ter sido mais ousado, em menos tempo, porque demorou muito para poder mudar e deixar o Ceará mais ofensivo, para buscar o resultado. Porque se tinha e se tem oportunidades de vencer, quem quer que seja, principalmente o seu rival, quando ele está passando por uma fase ruim, não pode desperdiçar. E tinha que ser feito pelo Ceará ontem. Só que demorou e acabou tendo a competência do Fortaleza também em se defender. Beleza. Gente, eu queria ler a tua mensagem agora, mas vou deixar para o segundo bloco, certo? Então, você vai mandar a sua mensagem agora, falar sobre o que você entendeu, percebeu lá do Clássico Rei. Manda aí para 9640-0126, é o nosso WhatsApp, 9640-0126. Nós vamos registrar logo após o intervalo, tá? Eu lembro também que eu estou na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, na Fortaleza FM 90.7 e no YouTube Resenha de Artilheiro. Resenha, dá uma pausa rápida e já voltamos com muito mais esporte para você. Somos uma cidade em movimento, cidade pulsante, intensa na sua energia, na sua alegria e na força transformadora do seu povo. Fortaleza do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Caminhos abertos para o futuro que vamos seguir juntos. Somos a casa dessa transformação. Somos a evolução para os novos tempos. Uma nova Câmara de Fortaleza focada na inovação, na inclusão e na sustentabilidade. A base para um crescimento equilibrado e com mais qualidade de vida para todos. Somos casa de portas abertas para o futuro, para a construção de uma Câmara cada vez mais próxima dos fortalezenses. E essa é a marca desse novo tempo, a marca de uma nova Câmara. O forte é a força, a casa, a Câmara. Releitura do elemento de destaque do brasão da cidade. Traz a simbologia da fortaleza do Forte de Nossa Senhora, nossa origem. Uma marca para o presente e o nosso futuro. Fortaleza evolui. A Câmara de Fortaleza também. Reduzir o desperdício de comida também é um ato de sustentabilidade. Planeje suas compras e aproveite os alimentos por completo. Pequenas atitudes geram grandes mudanças. « 2025, um ano de vitórias para a TV Câmara Fortaleza. A emissora recebeu 7 premiações ao longo do ano, 3 delas nacionais, um recorde. Foram 3 produções em terceiro lugar. O especial Empreendedorismo, Sonho, Ações e Conquistas, na etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Elas inspiram e mudam vidas. No Prêmio Gandhi, e Pets, Proteção, Empatia, Ternura e Segurança, na primeira edição do Prêmio Papagaio de Comunicação Animal. Com o segundo lugar ficaram Sesc Mesa Brasil, Solidariedade Gera Esperança, no Prêmio Sistema Fé Comércio Ceará de Jornalismo, Proteção aos Vulneráveis, Como Atua o MP do Ceará, no 7º Prêmio MPCE de Jornalismo, e Parede Abdominal, a luta contra a hérnia, no Prêmio SBH de Jornalismo, promovido pela Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal. Já com a série Cirurgia Bariátrica, A Vida Mais Leve, a TV Câmara Fortaleza foi agraciada com o primeiro lugar no Prêmio SBCBM de Jornalismo, concorrendo com trabalhos de vários lugares do país. TV Câmara Fortaleza, comunicação pública de qualidade, conteúdo de relevância.
Estamos de volta com Resenha de Artilheiro, ao vivo aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, na Fortaleza FM 90.7, no YouTube Resenha de Artilheiro. Falar nisso, será que na Fortaleza FM a galera tá por lá, hein? Tá sim, tá tudo acompanhando. Vamos dar um abraço, viu? bora? Mandar um abraço pra galera lá, que a gente assim, tem um carinho, um amor imenso, né? Grande Gilson e Rufino, que são os homens dos botões mágicos. Top. Né? Tem a nossa querida Fernandinha Barrocas, a melhor de todas, junto com o Leonardo Pedreira, que está lá também. Nosso querido fã do nosso programa, André Capiberibe, que está sempre ligado com a gente. Renato Abreu, que chega já com Ponto de Vista, eterno torcedor do Flamengo. Não, com Ponto de Vista não. Ponto de Vista. Ah, aí sim, com ponto. Detalhe, viu? Hoje o Ponto de Vista é direto de onde mesmo, hein? Pinacoteca, né? É, acho que é Pinacoteca. Vai ser no Inova Câmara, então a turma vai estar lá também. Continue. Pronto, e ficou faltando a nossa palmeirense, que mais uma vez deu mais um clássico. É mesmo, viu? Tá mais um clássico na conta de Jocasta Pimentel, né? Ela só vem de verde agora. E aí eu acho legal que no Instagram dela ela bota só o resultadozinho. Ela é humilde, viu? É verdade. Vitória mais uma vez, mais gratidão a todo mundo da Rádio Fortaleza 90. Falou do Andrew? Não, né? Tem o Andrew Davis, que é o nosso produtor, que ele tem que, né? Ele tá lá e cá, tanto na TV quanto no rádio, fora os outros também da programação mais pra frente, né? Paulo Lange, sim, né? Tem a galera Dudu. Fabiano quando tá por aqui também. É isso. Beijo a todos. Assim nós agradecemos a sua audiência, tá? Bora de Ferroviário? Afinal de contas, o Ferroviário garantiu vaga na semifinal. O Ferrão venceu o Iguatu por 2-0 na tarde desse sábado no estádio Presidente Vargas e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Cearense. O Ferroviário construiu a vitória com gol de Kiwan, de novo. Kiwan. Monstrengo, viu, macho, aí? No primeiro tempo. E Carlinhos na segunda etapa. Com o resultado, o Tubarão chega aos 4 pontos e se classifica no grupo C. Cara, e aí? Ferroviário. Resultado, não vou falar surpreendente, né? Mas muita gente aguardava que o Iguatu, que fez um corpo bem duro para cima de Ceará e Fortaleza, não perdeu. Até então não tinha perdido. E aí fez com que engrandecesse mais ainda essa vitória do Ferroviário. Antes de falar do Kiwan, a gente precisa falar do Presidente Vargas, né, cara? São quantos jogos já no Presidente Vargas, num espaço curto de tempo, no gramado, chovendo. Então, parabéns aí para a administração do Presidente Vargas. Verdade, viu? Eu ainda sou preferido do Presidente Vargas para jogos, mas vamos lá. O Ferroviário que teve o Kiwan como um destaque, mas o grupo, né, do Ferroviário, o pensamento do Nuno ali à beira do gramado, o quanto que ele participa do jogo, faz com que o Ferroviário não sinta tantos desfalques, não sinta tanto alguns jogadores que não são da posição, como a gente já destacou aqui, fazer com que se sobressaia em jogos difíceis. Esse não é o primeiro jogo que o Ferroviário se sobressai. Contra a equipe do Fortaleza, que é o próximo adversário, ele fez um jogo duro com 1 a menos. Então essa classificação fala muito sobre a maturação e a maturidade que está tendo esse Ferroviário no Campeonato Cearense. Se pode ser uma surpresa para chegar à final, eu acho que pode. Até pelos problemas que o Fortaleza vem enfrentando para poder ter pelo menos um time para ter uma sequência de jogos. Essa é a oportunidade e acredito que é por aí que o Nuno pode tentar surpreender. Mandar um abraço para o Nazareno, que sempre fica esperando que fale do Ferroviário. Aqui no Resenha de Artilheiro falamos do Ferroviário, dando ênfase ao Ferroviário, ao Campeonato Cearense e aos participantes do nosso campeonato. E por falar nisso, Cândido Filho também Cândido mandou Filho. A letra para mim durante o final de semana, conversamos pra caramba, ele que torce Ferroviário. De fato, viu? De fato, e não perde nada, não perde nenhum Tem uma galera que diz que torce Ferroviário aí só pra se esquivar, né? Foi com Cristo falou isso aí, não? Não. Ele saiu até do estúdio não, aqui depois todo dessa. mundo tem um time, a gente só não pode não, revelar. Eu sou ferrão. Inclusive, a gente poderia levar a justificativa e a opinião do nosso querido Adriano sobre o pênalti aqui ao vivo. O que é que você acha? Eu acho uma boa. Quer vir aqui, Adriano? Meu amigo. O que você achou? Tem reprise meia-noite? Se tiver depois de meia-noite, eu acho que pode lançar a opinião do... 12h30, a gente consegue... 12h30 a gente consegue botar. Do impaciente, Adriano. Eu vou falar assim, né? O homem ficou meio... Ficou meio coisado. Cândido Filho, meu parceiro, um abraço pra ti também. Cara, Ferroviário, último time sem ser Ceará e Fortaleza, campeão cearense, lá em 95. Bicampeão 94 e 95 e mais uma vez chega na semifinal. A gente lembra que da última vez que o Ferroviário chegou à final,
do Campeonato Cearense? 2017. Foi 17, eliminando o Fortaleza na semifinal, Isso. não é isso? Foi contra o Ceará e tal. É aquele gol do Mimi, né? Que muita gente fala da brincadeira do Mimi e tal. Cara, eu queria, vou ser muito honesto. Eu sei que o torcedor do Fortaleza não vai gostar, né? Mas eu queria muito que o Ferroviário estivesse de novo numa final. Então, claro, se você queria que o Ferroviário na final, eu quero o Floresta. Pronto, se possível, Aí, Floresta e Ferroviário, cara, fazendo a seria... final do Campeonato Cearense. Cara, e vou te falar, não é que não seja difícil, mas é pelo que vem apresentando os dois treinadores, e aí vão falar, Hugo, mas o Ferroviário tomou um sacode do Ceará. É bem verdade. Teve alguns desfalques e também se desconcentrou dentro do jogo, fora que tudo deu certo para o Ceará. Mas se tivesse nesse Campeonato Cearense, pelo que demonstraram, para tirar ou para chegar à final, sem ser Ceará e Fortaleza juntos, os times são esses que estão chegando, mais o Iguatu. Né? Já que o Iguatu perdeu para o Ferroviário, fica credenciado o Ferroviário e o Floresta com condições. Eu sempre digo, o futebol demonstrado até aqui faz com que eles cheguem. O que falta para mim é aquela questão, para mim, na minha opinião, né? O que falta para mim, a minha pessoa, não. Né? Seria a questão psicológica, né? Essa situação de poder enfrentar essa pressão, que é chegar até a final, jogar contra um estádio lotado. E deveria se fazer isso de uma forma contrária. O quanto pesa, né, negativamente para essas equipes, falta perna, atenção, transformar isso nessa situação favorável é o que vai fazer, como já foi feito com o Ferroviário, inclusive, chegar à final do campeonato. Porque em 2017, inclusive, quando o Ferroviário chegou e veio de uma segunda divisão e só após 15 dias sabia que ia jogar o Campeonato Cearense, Marcelo Vilar, Mota, Erandi, uma galera se juntou ali no Ferroviário junto com a direção para fazer com que o Ferroviário acreditasse nisso. Porque eu me lembro muito bem do jogo da semifinal. O Ferroviário incorporou que realmente poderia ganhar do Fortaleza. E era um Fortaleza que vinha de uma Série C para a Série B. Né? Foi o ano que o Fortaleza saiu, de fato, da Série C para a Série B e vinha com outros compromissos na cabeça, mas no Campeonato Cearense acabou sucumbindo à força de vontade e de acreditar do Ferroviário. Eu vou ser honesto também, cara. Eu ainda acho muito difícil que não dê Ceará e Fortaleza na final. Ainda acho. Porém, entendo que este ano, dos últimos passados, é o ano mais, entre aspas, mais fácil não, menos difícil. Propício, acho que a gente pode falar. Acho que mais propício, né? Para Ferroviário ou Floresta chegar a um final, sabia? Eu acho. Ferroviário vem bem, vem se organizando, como você falou, a comissão técnica conseguindo encontrar o ponto do doce, por assim dizer. Já Ceará e Fortaleza ainda não se encontraram, em especial o Fortaleza está tendo muita dificuldade. Então, sim, eu acho que este ano talvez seja o ano mais propício para que a gente não tenha o Clássico Rei na final do Campeonato Cearense. Eu gosto muito de argumentos para poder a gente discutir e debater, né? A gente pode trazer também que o Floresta foi o time na Série C que mais ficou próximo de ir para uma Série B. Eu sei que com si a gente não trabalha, mas caso o Floresta passasse, eles estariam se enfrentando na Série B do Campeonato Brasileiro, assim como o Floresta enfrentou muitas equipes, inclusive nesse mata-mata da Série C, para disputar a Série B com adversários ao nível de Ceará e Fortaleza. Então, assim, tecnicamente, taticamente, principalmente, há condições totais, na minha visão. Né? Nesse ano, principalmente, onde Ceará e Fortaleza tiveram uma bagunça técnica. Quando eu falo bagunça é porque saiu muita gente, né? Tá chegando muita gente nova, não tem ainda esquema tático definido e um futebol tão apresentável assim, nem para o Campeonato Cearense você imagina para a Série B. Show de bola. Agora vamos para o outro lado. Floresta venceu o Horizonte por 1-0 na última partida das equipes na segunda fase do Campeonato Cearense deste ano e garantiu vaga na semifinal. O gol da vitória foi marcado por Cedric. Aos 28 minutos do primeiro tempo, garantindo o Lobo da Vila Manuel Sátiro entre os 4 melhores do estadual. Estamos falando isso há um tempo já. O Floresta vem se organizando dentro de campo, porque fora de campo já era uma equipe, um clube organizado e tem, por exemplo, se mantido na Série C
terceira divisão do Campeonato Brasileiro há 6 anos. E este ano, por muito pouco, não conseguiu acesso para a Série B. Desta forma, o Floresta se garante na semifinal. Falamos do Ferroviário, mas claro, o Floresta também é pauta aqui no Resenha de Artilheiro. Fala, Hugo. E jogando fora de casa contra uma equipe difícil de se vencer, que é o Horizonte. A gente que teve o Adriano no programa conversando com a gente, eu que fiz alguns jogos pela Adriano Albino. FCF TV, que aqui fica a nossa gratidão pelas imagens. Jaime e Patrícia, obrigado aí por ceder pra gente. Né? A gente viu esses times jogando de perto e jogar contra o Horizonte na sua casa é bem complicado. Daí é que eu falo sobre o desempenho desses times, o Ferroviário com o Nuno e o Floresta com o Leston, para poder chegar inteiros para uma semifinal contra Ceará e Fortaleza. Não foi fácil o jogo, é um jogo que a gente acompanhou, ficou ali pau a pau durante muito tempo e acabou que o detalhe, né, fez com que a gente tivesse ali uma definição, uma jogada individual. Você vê que onde todo mundo esperava um cruzamento, o jogador fez o diferente e acabou fazendo o gol que classificou a equipe do Floresta. Por isso que eu vejo uma semifinal muito bem disputada entre Ceará e Floresta, Fortaleza e Ferroviário. Eu fiz muito isso, cara. Esse lancezinho, ó, puxando pra dentro. Aí você acordou tendo que trocar a roupa, né? Fiz muito. Fazia mais no futsal, mas fiz demais. Verdade, jogou demais. O Adriano trouxe aqui uma informação pra gente sobre o contratado que você estava falando. Sim. Um deles é o Rodriguinho, né? Que teve no Ceará ano passado. Teve poucas oportunidades. Na verdade, jogou contra o Vasco, foi expulso. Não me lembro do Rodriguinho. O Rodriguinho jogou contra o Vasco, inclusive lá em São Januário foi expulso. E aí teve poucas oportunidades. Meia, é? Cara, ele é um meia atacante, né? Mais atacante do que meia, que hoje, né? E ele estava onde? Ele estava no Ceará. Uhum. Ele estava no Ceará e acabou saindo do Ceará. Aí foi para o Cruzeiro de volta, né? Uhum. E aí, estando lá, o Fortaleza entrou em comunicação e acabou contratando o jogador. Acho um bom jogador. Não vai ser, pelo menos por enquanto, né? Pelas características que a gente tem, porque depois que a bola rolar vai, que é até melhor. Sim. Mas é um cara que chega para a vaga do Moisés, né? Que pode disputar ali a titularidade para jogar como o Moisés sempre atuou pelo Fortaleza. Moisés que está confirmado no Santos, no né? Santos. Deve ser anunciado hoje. 3 milhões de euros, que vai cair aí nas contas do Fortaleza, um pouco mais de 18 milhões de reais. Muito legal. Para quem está precisando e tem que ser negócio feito. Ah, mas a gente vai precisar do Moisés na Série B. Muito mais você vai precisar de dinheiro para manter quem já está para jogar a Série B. Perfeito. As semifinais do Cearense estão definidas, tá? Ceará contra o Floresta, de um lado, Fortaleza contra o Ferroviário do outro. Os confrontos serão em jogos de ida e volta para definir os finalistas do estadual. Aqui está. Primeiro jogo, dia 14 de fevereiro, é sábado de carnaval. Sábado de carnaval, o clássico das cores, às 16h30 no PV, e eu estarei lá. No dia 15, no domingo de carnaval, é mesmo, é? Domingo de carnaval, Floresta e Ceará no PV, e eu não estarei lá. Isso aqui eu estarei no Retiro da Igreja já, domingo e segunda só. E o jogo de volta, dia 21, Fortaleza tem um mando de campo, decide em casa, por assim dizer, né, como mandante contra o Ferroviário, provavelmente na Arena Castelão, mas ainda não está definido. O Ceará encara o Floresta 22 de fevereiro. João, me foi feito um questionamento, eu acho que é interessante até a gente comentar aqui, não é a primeira vez. A gente ter algumas das equipes que têm campo próprio ou utilizam outros campos para poder jogar o campeonato e na hora da semifinal escolhe o Presidente Vargas, né? Tem a situação do público, né? Mas tem também a situação do cara ceder por alguma situação de acordo financeiro, alguma coisa desse tipo, que é válido para algumas equipes. Eu, particularmente, vou dar minha opinião, não abriria mão do campo onde eu jogo, onde eu possa apresentar um futebol muito mais competitivo. A gente teve o Pacajus, que decidiu não jogar em Pacajus e jogou aqui, né? A gente teve também o Caucaia, que teve a oportunidade de jogar no Raimundão, jogou aqui. E agora o Floresta, que sempre manda seus jogos no Domingão. Né? Acaba jogando contra o Ceará, escolheu o Presidente Vargas. E o Ceará, assim como o Fortaleza, em seus mandos de campo,
devem seguir ao Castelão, porque existe um acordo, né? O Ceará e Fortaleza têm um acordo com a Arena Castelão, onde dispunha do estádio para poder fazer seus jogos. Essa é uma observação que foi trazida por um telespectador da gente, o Nazareno, do nosso ferroviário, e questionou. E eu fui e disse para ele, mas aí é a opção realmente dos clubes. Aí tem 2 pontos aqui que a gente tem que observar, tá? Por que os clubes optam por isso? Tem 2 opções. Primeiro, no domingão, penso que o Floresta não fará o arrecadado que faz num PV. Muito embora, ainda assim, eu acho que haja prejuízo. Eu acho. Esse é o primeiro ponto, ou a primeira possibilidade, né? A segunda possibilidade é o Ceará falar, Floresta, cara, eu prefiro jogar no PV. Eu te dou um valor X para que a gente possa jogar no PV e não levar para o domingão. Que é fácil de acontecer, e que muita gente diz assim, o Ceará comprou o Floresta. Não, isso é um negócio. É um negócio, perfeito. Está envolvendo uma grana que o Floresta precisa. Perfeito. Eu, particularmente, mesmo que eu precisasse dessa grana, que eu acho que deve ser uma grana bacana que vai entrar, mas não o suficiente para, por exemplo, você ter um Floresta na final do Campeonato Cearense. Que eu acho que ele pode até arrecadar, e aí a gente está falando realmente de momento, o Floresta indo para uma final de Campeonato Cearense, eu acredito que ele fez pelo menos de 2 a 3 parcerias para jogar essa final, que pode ser um dinheiro que ele vai receber do Ceará. Mas ele receber esse dinheiro e jogando no outro campo, sem problema algum. Até porque eu não acredito, eu nunca vou ser a favor da teoria da conspiração, de que ele aceitando jogar no PV, ele vai beneficiar, ele não vai jogar com a mesma competitividade. Não, de forma alguma. Não existe isso. De forma alguma. É uma questão de acordo, negócio, que hoje tudo na vida, lógico, em sua maioria, tem que pensar no lado financeiro mesmo. É, negócio, perfeito, estou contigo. Ok. Olhando agora para a parte de baixo da tabela, o Campeonato Cearense também não acabou não, tá? Continua também rolando aí. Jogo hoje, né? Tem jogo hoje, perfeitamente. A parte de baixo, ou seja, o quadrangular da permanência, tá rolando. E hoje vai ter jogo. Quem traz as informações é o repórter Léo Ruperti para você. O quadrangular da permanência vai pegar fogo hoje, nesta segunda-feira, às 19 horas, com a última rodada para definir quem vai ficar na elite do futebol cearense e quem vai cair para a segundona. Todos os 4 times, Maranguape, Tirol, Maracanã e Quixadá, estão na disputa pela permanência. No Abilhão, o Gavião da Serra, Maranguape, vai visitar o Canarinho do Sertão, Quixadá. No mesmo horário, Tirol e Maracanã vão fazer o confronto no estádio Presidente Vargas. Nas últimas partidas, o Maranguape venceu do Tirol por 3-2 no Moraizão. Destaque para Felipe Huck, que fez 2 para o Gavião da Serra. E também é o artilheiro desta fase com 3 gols. Na última rodada também, o Quixadá venceu sua primeira diante do Maracanã por 1-0, tornando vivo o seu sonho pela permanência. Antes da bola rolar hoje, a classificação de momento estará a seguinte: Maranguape na liderança com 4 pontos, Tirol vem logo abaixo com 3, os 2 na vaga de permanência, Quixadá também tem 3 e o Maracanã tem 1 ponto, os 2 na zona de rebaixamento. Tudo em aberto, meus amigos, e muita coisa pode acontecer. Façam suas apostas. Quais serão os que vão cair? E quais serão também os que vão ter o sentimento de alívio pela permanência? Show de bola, meu parceiro Léo Ruperti. Coloque em tela só para a gente visualizar os jogos, a tabela dessa zona, quer dizer, esse quadrangular da permanência. Cara, tá aí, tá embolado, tudo pode acontecer, todos podem subir ou permanecer ou cair, tá? Esse jogo vai ser fundamental, lógico. Hoje, 19 horas, no Abilhão, Quixadá versus Maranguape. Também 19 horas, porém no PV, jogaço, Tirol e Maracanã. É isso, né? Como você falou, muito difícil os 2 jogos. A gente não enxerga aí alguém que esteja muito mal. Afinal de contas, Tirol e Maracanã, que a gente tinha uma expectativa muito grande que pudesse chegar às semifinais, acabaram ficando nesse quadrangular. Aos poucos vão se reerguendo, né? E aí a gente encontra aí 2 confrontos em que a gente vai encontrar uma técnica
né, entre Tirol e Maracanã um pouco superior, e uma dificuldade, principalmente para o Maranguape, jogar contra o Quixadá no Abelhão. Apesar de que a gente tem quase a mesma qualidade de gramado entre o do Maranguape, que é o Moraizão, e o do Quixadá, que é o Abelhão. Então, assim, 2 jogos que vão ser muito competitivos, mas vão dizer muito sobre esse quadrangular. Acho que, assim, a gente sempre fica muito triste quando há um rebaixamento, né? Mas, com certeza, qualquer dessas equipes, Maranguape e Quixadá, que subiram do ano passado para esse ano, e que fizeram jogos interessantes, e principalmente Tirol e Maracanã, que são representantes da gente, né, na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, vai ser uma perda lamentável, mas ao mesmo tempo mostrando o quanto está sendo competitivo o nosso Campeonato Cearense. Não só Série A, tá? Até porque a Série B já foi anunciada, vão ter jogos, e aí eu já convido você a estar acompanhando, porque são jogos bem interessantes. É isso, eu não me atrevo a dizer quem vai cair, quem não vai, eu torço aí para todos, não dá para cair, não dá para ficar todos, então que aconteça aí o que for melhor e que, na verdade, que vença o melhor, que permaneça os melhores. João, até esclarecer para o torcedor, a gente trouxe aqui o Tirol, trouxemos aqui o Horizonte e as demais equipes, Ceará e Fortaleza, optaram em não participar, tá? O Ceará ainda estou esperando uma resposta, não tive essa resposta ainda de quem poderia representar, mas o Fortaleza decidiu não participar nesse momento, né? Ferroviário, Quixadá, Maranguape e Iguatu foram equipes que optaram em participar após esses quadrangulares, porque entendem que para poder estar focado mais nessas situações é melhor para poder estar aqui. Até para dar uma resposta para o torcedor, porque ele sim fica esperando que você venha até o programa para poder falar sobre uma temporada. Eu entendo que tem o Campeonato Cearense, mas todos eles vão participar de outras situações. E o torcedor quer saber, até porque nem todo canal tem esse espaço para poder falar, né? As outras equipes. Aqui no Resenha tem. Show de bola. Cara, passa rapidamente aqui na resenha da galera. Chegamos na reta final do programa, mas espera aí. Viciados em futebol, ele fala, o jogo não foi bom, legal. Aline Almeida, ela faz uma pergunta aqui que eu vou jogar rapidinho, mas só passar aqui o pessoal. Ana Carol, Angelino, Leila Campos, muito obrigado. Miriam, só mulher. Rafael, Rogério e Silva. Olha, a Ana, agora não sei quem foi, Ana Carol falou o seguinte: falem sobre a confusão pré-jogo. Deixa eu dar uma explicação bem rápida. O perfil do Resenha de Artilheiro é lançar luz àquilo que a gente encontra de positivo. Lógico, como jornalista, como desportista, precisamos também passar por situações ruins, constrangedoras, negativas. Então, rapidamente, a gente lamenta os acontecidos antes do jogo, nas ruas de Fortaleza e no entorno da Arena Castelão. Lamentamos sim, foram cenas terríveis e até de brutalidades, mas a gente tende a não lançar luz a essas informações. Jamais traríamos para cá imagens, por exemplo, porque é o perfil do Resenha. A gente prefere realmente lançar luz, evidenciar, propagar o bom, a beleza do esporte, a beleza do futebol, mas não negamos, não somos omissos em relação a esse lado negativo. Obviamente, a gente tem essa consciência e tenta, de todas as formas, conscientizar o torcedor. A gente, enquanto Resenha de Artilheiro, lamenta muito essa situação. Queríamos ali um Clássico Rei lindo, nas ruas, como é uma Copa do Mundo, por exemplo. Eu sei que é utopia, mas é o nosso sentimento. Um lindo Clássico Rei, uma linda festa na arquibancada. Era assim que nós queríamos. Após o jogo, seja empate, vitória para um lado ou para o outro, da mesma forma, cada qual, quem vence faz a festa, quem não vence vai para casa, de boa. Esse é o nosso sentimento e é o nosso desejo. Exatamente por isso, a gente não traz muita evidência a esses acontecimentos.
É isso, né, cara? São cenas lamentáveis, a gente nunca vai trazer para cá. A gente vai comentar, vai solicitar que os torcedores foquem muito mais no jogo. O jogo de ontem aconteceu e só esse ano vão ter pelo menos mais 6 jogos de Ceará e Fortaleza, 5 ou 6 jogos. Então, assim, o que você está se desgastando tanto, ou para você tirar onda, ou para você ser tirado onda, vão acontecer mais vezes. Futebol é isso. Não só no futebol, mas em várias situações de esportes competitivos, onde você torce um lado e torce o outro. Não vai ser isso que vai transformar você em melhor ou maior do que ninguém. Pelo contrário, você vai estar fazendo atitudes que você vai ter que prestar contas. Ou amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui até o fim da sua vida. Seja com você ou seja com algo que esteja relacionado a você. Então, o jogo de futebol é um entretenimento. Tem a competição, você quer ganhar, mas você não pode fazer de tudo para ganhar. Principalmente quando não está relacionado a futebol. Porque brigas de torcidas, se é que a gente pode estar falando sobre isso, denominar esse pessoal como torcida, né, fazem com que você infrinja até uma situação de lei para você ser preso. Como aconteceu ontem, a gente lamenta, né, principalmente mandamos aqui os sentimentos a todos os familiares de pessoas envolvidas, né, porque realmente é lamentável. Show de bola, meu parceiro. Sendo assim, a gente finaliza mais um programa Resenha de Artilheiro. Muito obrigado, meu brother. Só mandar rapidão aqui um recado do Paulo Roberto, que está sempre ligado aqui no programa. Mandar um abraço para ele, para o pai dele. Os dois estão no hospital. A recuperação do pai dele já vai estar aqui de boa com a gente de novo. Ele lembra que o Fortaleza foi eliminado pelo Ferroviário no ano, sim, que ele saiu da Série C. E não que ele já tinha subido. É no ano que ele subiu, que foi de 16 para 17. 17 foi a campanha que o Fortaleza fez para sair da Série C, que em 18 jogou a Série B. Obrigado, Paulo Roberto, pela participação de sempre. Show de bola. Assim, nós chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa esportivo aqui na TV Câmara Fortaleza. Muito obrigado pela sua audiência aqui também na Fortaleza FM. Muito obrigado pela sua participação e na sexta-feira estaremos de volta aqui para trazer todas as informações do esporte, em especial o futebol cearense. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Audio Jungle.